Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos tratar aqui de um tema recente, julgado de 2020, né? Salvo engano, foi dia 27 de 4 de 2020, em que trata de um tema bastante antigo, né? Desde a época da faculdade, para ter uma ideia. Sempre foi objeto de cotejo, de diálogos, inclusive polêmicos, que envolvem especificamente o âmbito de sanções dentro do poder de polícia que os conselhos fiscais podem exercer, de tal maneira, tal amplitude, que pode, inclusive, pessoal, suspender o exercício efetivo do direito fundamental de trabalhar no profissional, seja contador, médico, advogado, o que seja. Então, esse tema ele é complexo, bastante discutido nos tribunais. Não é um tema de uma única singular voz, pelo contrário, reverbera diversas posições. Mas ressoou dentro desse tema, que é de deontologia jurídica ou ética profissional, ele ressoou especificamente na matéria tributária. Isso mesmo. Então, esse tema de deontologia, de ética profissional, que é a situação da inadimplência dos profissionais vinculados aos seus respectivos conselhos de fiscalização, que exerce, como você sabe, um poder de polícia, podendo inclusive, pessoal, disciplinar, regulamentar, portanto, inclusive multar o cara por qualquer impropriedade, com qualquer falta de ética que ele cometa no exercício dessa função, inclusive o próprio jubilamento. Mas há um ponto crivo de discussão, até que ponto um advogado, um médico, um contador, o que seja, cara, inadimplente, ele pode ficar suspenso de exercer a sua atividade profissional em razão de inadimplência. Repito, não é um tema, pessoal, fácil de uma solução pontual ao nível pessoal, ao nível técnico, não é. Mas, ao nível pontual da política tratada especificamente, do ponto político tratado sobre o tema, identifica-se que o STF tem inclinado cada vez mais, pessoal, e nesse ponto eu concordo, esse ponto eu crivo, aplaudo, portanto, a Corte Constitucional Brasileira, no sentido de dar um tratamento mais digno a esse profissional inadimplente. Bem, o caso, vamos já direto, o caso específico envolve um advogado devedor quanto mais, né, anos de inadimplência e sofreu, evidentemente, pela legislatura do nosso estatuto, a suspensão de suas atividades profissionais. Isso aplicando o princípio da legalidade. Ocorre o seguinte, pessoal, o próprio STF ele tem inclinado cada vez mais a dar cotejo, a dar voz à razão a esses profissionais que ficam tolhidos de trabalhar. E não só o STF, mas o próprio STJ. Só que, no que tange pontualmente ao exercício da advocacia, o nosso estatuto profissional, pessoal, ele é bem claro. Ele deixa claro, translúcido, que o indivíduo que comete, né, situação inclusive de inadimplência, seja ela quanto mais ou não, mas situação de inadimplência, ele após a notificação e ele não tendo nenhuma medida saneadora desse fato, ele pode submeter, pessoal, evidentemente respeitar o devido processo legal, à suspensão de suas atividades profissionais. O que pega nesse julgado especificamente foi o entendimento que foi consolidado em sede de repercussão geral. E essa repercussão geral, pessoal, aqui informada, ela está desde 2014, tá? Está desde 2014. Que reverberou uma matéria de deontologia jurídica ética profissional em sede tributária. Olha só que lance interessante. Bem, a tese firmada é que é inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades. Cara, até aqui tá lindo, 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 tá? Inclusive aqui nada de novo a gente pode cotejar. De fato, é abusivo esse entendimento. Inclusive, muitos juristas já têm trazido esse entendimento. A questão é a ressonância que foi dada. Olha só, vírgula, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. Então, olha só, gente, esse é um julgado muito legal. É um julgado legal de se dialogar. Bem, veja, um tema de deontologia, de ética profissional, teve, portanto, como ressonância matéria tributária.
Bem, primeiramente, pessoal, eu não vou me alongar na disciplina da ética profissional, do estatuto, tá? Eu não vou aqui trabalhar de forma árdua um estudo do estatuto, desculpa, pessoal, do estatuto do advogado, né, da advocacia. Só um instantinho, deixa eu ajeitar aqui. Só um instantinho, pessoal. O problema é bem aqui no cabo. Bom, bem, eu não vou tratar de forma longa a análise específica do estatuto no que tange esse tema. Mas eu queria especificamente que vocês dessem uma lida pontual no artigo 34 do Estatuto da OAB, tá? Lei 8.906 do ano de 94. Aqui já foi direto. Bom. Bem, vamos aqui ao artigo 34. Vamos aqui. E apontando aqui, pessoal, olha só, o inciso 23, tá bom? Vamos aqui. Bem, olha o que diz, pessoal, o caput do artigo 34. Não constitui infração disciplinar, constitui infração disciplinar, inciso 23, deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB depois de regulamento notificado a fazer. Bem, pessoal, aqui, categoricamente, inclusive, com todo o respeito e prestígio que eu tenho pelo ministro Edson Fachin, eu sou fã desse cara, tá? Confesso, um cara muito inteligente nos seus julgados, muito prolixo, mas também muito racional, tá? Um cara assim, que sabe medir as palavras dentro da linguagem jurídica, né? Ele trouxe um posicionamento inusitado nesse particular caso, que é a sanção aqui indicada, pessoal. Ele trouxe o tratamento de que é uma sanção política em matéria tributária. Ou seja, essa hipótese pontual, pessoal, do indivíduo que deixa de pagar especificamente a sua anuidade e, nesse sentido, ele fica suspenso de suas atividades, é, para o Supremo Tribunal Federal, uma sanção política em matéria tributária. E isso, pessoal, foi acolhido por quase todos os ministros do STF, menos o ministro Marco Aurélio. Todos os ministros, eles seguiram o entendimento do relator, né, acompanhando-o na sua decisão, só divergiu o ministro Marco Aurélio. Bem, como eu havia falado para vocês, eu não vou me delongar nas dimensões da deontologia. Eu vou me aprofundar, claro, na atmosfera da matéria tributária. Bem, na matéria tributária, olha só, o STJ ele tem uma série de precedentes trazendo o entendimento pessoal pontual que a anuidade paga pelo advogado à OAB não tem natureza tributária. E nesse mesmo sentido, o próprio STJ, em vários julgados, inclusive o ministro Fux, à época, ministro do STJ, trouxe também esse entendimento que se o tributo, se a anuidade da OAB não tem natureza tributária, não tem como a OAB se valer da lei de execução fiscal. Olha que temos aqui esse julgado aqui, que é o mais recente que foi pesquisado e encontrado, tá? Diz o seguinte, olha só. Os créditos decorrentes da relação jurídica entre a OAB e os advogados não possuem natureza tributária e independe do efetivo exercício para a cobrança. Então, pessoal, não é tributo. Não tem que se falar, inclusive, de lei de execução fiscal. E ele traz aqui nesse julgado uma série de precedentes. E são poucos, porque são mais, conforme pesquisa feita. Bem, olha outros julgados, pessoal, também do tempo. Veja que eu estou focando a discussão tributária, tudo bem? Porque o tema da deontologia ele reverberou, né? Deu ressonância, tá? Teve um paralelo efeito na matéria tributária. Vamos lá. Consoante entendimento firmado pela primeira seção, as contribuições pagas à OAB não têm natureza tributária, devendo ser exigidas em execuções disciplinares pelo CPC e não pelo rito estabelecido pela Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80.
E não obstante esse julgado, pessoal, ainda sobre o clímax de incidência do CPC de 73, ainda foi o entendimento aí que preponderou em vários julgados, seja não só no STJ, mas em todos os tribunais, o firme entendimento nesse sentido. Mais uma vez, trabalhando a matéria, olha outro precedente, inclusive uma ministra que eu admiro muito, Eliana Calmon, tá? Bem, olha o que diz aqui pontualmente a emenda. A OAB é classificada como autarquia sui generis. Inclusive, essa orientação aqui, já vamos ler, foi trazida pelo Supremo Tribunal Federal, que, como tal, diferencia-se das demais entidades que fiscalizam as profissões. A Lei de Execuções Fiscais é o veículo de exercício da dívida tributária e da não tributária da Fazenda Pública, estando ambas atreladas às regras da Lei 4.320/64, que disciplina a elaboração e o controle dos orçamentos de todos os entes públicos do país. As contribuições cobradas pela OAB, como não tem natureza tributária, não seguem. Gente, olha só. As contribuições cobradas pela OAB, eu acho interessante que ele repete a linguagem aqui do próprio estatuto. Contribuições. Veja, as contribuições cobradas pela OAB, como não tem natureza tributária, não seguem o rito estabelecido pelo estatuto da OAB. Pessoal, ou pela Lei de Execução Fiscal. Peço bem. Tá? As contribuições cobradas pela OAB, como não tem natureza tributária, não seguem os ritos estabelecidos pela Lei de Execução Fiscal. Gente, isso aqui é muito claro, isso aqui translúcido. Inclusive, é a orientação que eu tive na época da faculdade e estou aqui te passando. Pessoal, ocorre que em 2020, em razão desse caso pontual, o ministro Edson Fachin, pessoal, ele trabalhando um pensamento unificador, construindo, portanto, tecendo o entendimento de que a OAB ela é um conselho, pessoal, que fiscaliza seus profissionais e não pode ser tratada diferente, e que é um entendimento, inclusive, contrário ao que o próprio STF, em outros inúmeros julgados, trouxe. Ele, aqui, equiparou o tratamento jurídico da OAB com os demais conselhos de fiscalização profissional do Brasil. Aqui está nítido, aqui não tem mistério. Vou ler só as partes pontuais da minha explicação, mas eu queria deixar bem claro que, logo no início da apresentação dessa ementa, já diz que, olha só, gente, anuidade ou contribuição anual, inadimplência, natureza jurídica de tributo. E logo em cima ele chama aqui a atenção, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, pessoal, nós temos aqui um julgado inusitado, que vai fazer vários juristas, inclusive o meu livro, que vai sair ano que vem, 2021, só não saiu esse ano por causa dessa pandemia do Covid, eu vou ter que alterar a redação e, evidentemente, atualizar para vocês. Então, veja, eu tenho aqui em mãos uma série de julgados do STJ e vou te mostrar também aqui, pessoal, do STF. Para te falar a verdade, o STF ele nunca bateu assim, ó, de frente a tratar especificamente, pessoal, quanto a essa natureza jurídica em si, de uma forma bem clara das anuidades da OAB. Não foi assim uma coisa clara. E sempre quando pontuou, fez relevância ao status de autarquia sui generis, a OAB. E, inclusive, pessoal, nessas diversidades de julgamentos, trouxe para a OAB uma série de prerrogativas singulares que o tornam, pessoal, uma estrutura de um conselho de fiscalização profissional muito carregado, portanto, eu posso dizer, uma linguagem respeitosa, mas não tão técnica, de regalias. Né? Inclusive, não tem nenhuma fiscalização com o Tribunal de Contas da União, que, no meu entendimento, deveria. Bem, então, feito essas exposições aqui pontuais, vamos aqui, né, de forma didática, direto ao assunto. A jurisprudência desta corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos de espécie contribuição de interesse das categorias profissionais. Veja, lá no artigo 149 nós temos as contribuições sociais, nós temos a CIT e temos também o que, gente? As contribuições de interesse das categorias profissionais. Nos termos do artigo 149. Aí ele cita um precedente, inclusive cita um julgado que ele fez parte como relator. Tudo bem. E aí vem, deixa eu ver se eu consigo aumentar porque a emoção é grande. Peraí. Gente, olha essa parte aqui.
As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante, que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno da atividade econômica profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária. Logo, representam afronta ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Pessoal, esses 3 princípios aqui, inclusive na nossa aula de processo civil, nós vamos tratar com vocês. Gente, essa parte é linda. Só que trouxe um impacto não na matéria de deontologia, show de bola, mas na matéria tributária ela trouxe um ponto específico. Porque aqui está dizendo o Supremo Tribunal Federal, porque, veja, só tivemos o Marco Aurélio contra, que não seguiu. E mesmo assim, se você analisar, ele nem trouxe nesse mérito da questão da natureza tributária. Pelo contrário, o foco do voto do ministro Marco Aurélio foi na dimensão da deontologia. Não foi o foco dele em matéria tributária. Então dá a entender que a Corte Constitucional Brasileira entende agora que a anuidade é a anuidade que é paga, né, pelos advogados, que na realidade é uma contribuição, e sempre foi uma contribuição, sendo equivocado chamar isso de taxa, tá, ou de tarifa, ou qualquer outra expressão nesse sentido, que é tributo. Olha que legal. Bem, concluindo esse julgado, né, trazendo, portanto, a ementa nessa parte final, lembrando que a repercussão geral foi reconhecida em 2014 desse caso, olha o que nós temos. É inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades. E aí vem com a porrada na jurisprudência do próprio tribunal, e em especial atenção à OAB. Ou seja, deixou todo mundo tônico, né, assim, pensando, vírgula. Pois a medida consiste em sanção política em matéria. Aí, meu querido, há uma revisão completa do caso. Só para você ter uma ideia, a OAB entrou aqui, né, com a oposição dos embargos de declaração, dia 27 de 5 de 2020. Tá? Foi oposto dos embargos. E, salvo engano, da verdade, foi logo no dia que foi publicado o julgado. Já entrou com os embargos. Tá? Depois você vê aí nos andamentos, tá, pontuais. Mas me parece... Não, minto. Foi dia 27 do 4, é isso que eu estou confundindo as datas. Dia 27 do 4... Não, é bom você confirmar, meus queridos, tá? A gente não fugir do assunto. E aqui ela traz aqui pontualmente os seus entendimentos. Eu vou focar aqui especificamente nessa parte da petição dos embargos, tá bom, gente? Olha só. Em primeiro lugar, a tese de repercussão geral ignora e contradiz a natureza jurídica surgida da Ordem dos Advogados do Brasil, na linha de que, reconhecida por esse pretório excelso do julgamento da ADI 3026, na relatoria do ministro Eros Grau, para fixar tese que se aplica indistintamente às diferentes entidades de fiscalização profissional e à OAB, desconsiderando, em particular, a natureza não tributária das unidades comprovadas pela OAB. Eu creio que o problema da OAB não é nem tanto o fato de questionar se esse dispositivo ele é ou não funcional, aliás, entre outros também. Mas o foco da discussão aqui foi o entendimento que foi trago que tal matéria, tal anuidade, tal cobrança tem natureza tributária. E em seguida diz o seguinte: em segundo lugar, a tese da presente repercussão geral foi fixada em contrariedade com outra tese de repercussão geral, recentemente estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede do tema 757 da repercussão geral, a mistura total. Essa parte aqui, gente, é mais especificamente da deontologia, tá? Na qual se delimitou como inconstitucional estritamente a hipótese de cancelamento automático no registro em conselho profissional em razão de inadimplência. Bem, essa parte aqui, pessoal, está claramente em matéria de deontologia. Mas essa parte aqui, meus queridos, é parte de direito tributário. Eu trouxe aqui especificamente uma parte do julgado para vocês aqui, pessoal, especificamente, porque eu vou ler para vocês que dá uma certa dúbia orientação quanto, de fato, se é ou não o entendimento do STF nesse sentido, tá? Pelo menos do meu ponto de vista. Bom, lá na própria emenda diz o seguinte:
Há diversos outros meios alternativos, judiciais e extrajudiciais, para a cobrança de dívida civil. Vou repetir. Aqui em cima, olha só, ele diz que trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária. E logo abaixo, ele diz o seguinte: há diversos outros meios alternativos judiciais e extrajudiciais para a cobrança de dívidas civil. Pô, ou é dívida tributária, né, escrita em dívida ativa e tal, ou é dívida civil, gente. Bem, isso aqui está polêmico. O que eu posso afirmar para vocês, pessoal, é que o Supremo Tribunal Federal, ele deu a entender claramente que as anuidades pagas pelos advogados, né, em razão do exercício da advocacia, né, para poder de forma regular exercer a advocacia, não obstante aprovado lá no exame de ordem, com louvor ou não, ele tem que pagar sua anuidade. E ele fica, de certa maneira, pessoal, claro, tolhido de trabalhar quando não paga. De fato, nesse ponto, o precedente do STF, para mim, está perfeito. Mas o que reverberou para mim de forma negativa, não no sentido de ser ou não tributo, que isso, para mim, no meu particular ponto de vista, não merece, meu particular ponto de vista, não é um ponto assim de achar em favor ou não, deixo bem claro, mas no ponto de vista técnico, ficou dúbio o julgamento nesse ponto. Realmente, houve necessidade de ser oposto aos embargos de declaração. Bem, a nível de anotação, deixo claro para vocês, pessoal, que o entendimento que deve ser seguido da sua inteiriça, que o Supremo Tribunal Federal trouxe que o entendimento que a anuidade que é paga pela OAB é a mesma anuidade quanto à natureza jurídica tributária dos outros anuidades que é paga por todos os demais conselhos de profissionais, de fiscalização profissional, portanto, não pode ser tratado de forma distante, nem equidistante, pelo contrário, elas têm que ser tratadas de forma comum, como tributo. Isso, ao menos, pessoal, é o entendimento, por enquanto, até que seja julgado, pessoal, os embargos de declaração. Beleza? Então, pessoal, sintetizando toda a nossa fala, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, tá, é que as anuidades pagas pelos advogados não tem mais natureza tributária. Eu creio que eu tenha colocado, inclusive, que eu gosto de encher de informação, uma característica minha, eu tenha colocado outros precedentes do STF. Mas, de toda maneira, assim, coloquei aqui um julgado interessante para encerrar minha fala. A OAB, isso aqui é o STF, tá, gente? 2006. Não é muito próximo, mas está dentro de uma realidade, né, contemporânea, beleza? A OAB, isso aqui é um julgado do STF, Tribunal Pleno, beleza? Ministro Eros Grau, que inclusive é citado lá nos desembargos. A OAB não é uma entidade de administração indireta da União. A ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no Brasil, no direito brasileiro. Por não consubstanciar uma entidade de administração indireta, a OAB não está sujeita ao controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. Destaco para vocês, pessoal, esse tratamento sui generis com base nessa parte final. Veja que o Supremo Tribunal Federal, algumas vezes, né, infelizmente oscila, né, cria inclusive um ambiente de insegurança jurídica. Tudo bem? Bem, meus queridos, seja aqueles que apoiam ou não, tá? A questão é que, a nível de discussões, no meu ponto de vista, ainda não acabou. Nós temos aí uns embargos de declaração, tá? Que foram postos dia 27 de 5 de 2020 e vamos aguardar as decisões. No que tange a matéria de deontologia jurídica, pessoal, perfeita, parabéns para o Supremo e fiquem acordados, viu, gente? Porque é um tema que pode ser cobrado depois dessa pandemia, é um tema recente e a OAB gosta dessas coisas recentes, pode ser cobrado para você, tá bom? Bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se o vídeo valeu a pena, eu peço mesmo, tá? Eu não tenho vergonha de pedir, eu tenho vergonha de não tentar. Então, eu te peço que você compartilhe e deixe um like aí no seu vídeo, tá bom? Eu sempre procuro trazer temas atuais, temas contemporâneos e meu foco aqui com vocês é o OAB, tá bom? Nós vamos ter videoaulas mais avançadas, mas eu quero, por enquanto, focar o OAB para você, tá? Então, nesse sentido, eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.